Olá, minhas gostosuras aqui do Instagram. Hoje o bate-papo é sobre nós, mulheres, e tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo. Eu vou traçar aqui com vocês uma linha do tempo e esse bate-papo hoje, esse círculo de conversa, ele não é só para mulheres, mas ele é sobre nós mulheres. Por que eu digo que não é só para mulheres? Porque cada um dos homens tem também uma mãe, uma irmã, uma esposa, uma amiga. E o mundo é povoado aí por homens e mulheres. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de tudo o que aconteceu. Uma coisa muito importante que eu quero colocar para vocês é que esse círculo de conversa que está acontecendo aqui agora sobre mulheres, né? Sobre a história das mulheres na história, e eu estou falando especificamente aqui do nosso país, do Brasil, mas se a gente levar isso para outros países, para o mundo todo, infelizmente a gente vai ter contato até com realidades mais difíceis ainda, né? Mais desafiadoras. Mas não é um bate-papo, não é um círculo onde eu levanto uma bandeira aqui de defender o feminismo, de defender a igualdade de gêneros. Por que é importante eu deixar isso claro? Quando se trata de homens e mulheres, quando se trata do ser humano, eu não defendo a igualdade. Eu defendo e eu acredito na equidade. E existe uma diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é você dar a mesma oportunidade para todas as pessoas, as mesmas condições, sem levar em consideração as necessidades de cada um. Já a equidade, eu dou oportunidades diferentes para cada pessoa de acordo com a necessidade de cada uma delas. E é nisso que eu acredito. Então aqui não tem nenhum teor de feminismo ou de levantar nenhuma bandeira, longe disso. Mas é um processo, é uma live para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha contato com uma série de informações. Eu mesma, quando fiz essa pesquisa, eu estou me aprofundando muito no universo feminino, na psique feminina, tenho estudado muito sobre o tema e tenho muito ainda por fazer. Só para vocês terem uma ideia, esse fim de semana eu inicio aulas ao vivo, tá? Não são aulas gravadas. Então a gente tem uma imersão o fim de semana todo, começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas, no sábado e no domingo. E é uma imersão onde a gente é uma certificação, na verdade, e onde a gente está mergulhando no universo, em todo esse universo feminino. Então, quando eu fiz essa pesquisa, eu mesma me surpreendi com algumas revelações, com algumas informações que eu obtive. Mesmo tendo um entendimento da realidade, tendo informações que são mais dispersas, né? A gente tem um pouco de informação aqui, um pouco ali, em conversas, em mídia, enfim. Mas eu acabei me surpreendendo com alguns detalhes da história, da minha história, da sua história como mulher. Então é muito importante que a gente adquira essa consciência. Eu só consigo mudar, ou se não for uma questão de mudança, eu só consigo lidar com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu sei. Então esse é o primeiro passo. Tá? Lembrando que é importante que, e aí eu vou falar um pouquinho no final para vocês, o porquê desse mergulho no universo feminino, por que eu entendo ser importante que a gente tenha conhecimento de todos esses fatos históricos, que é para a gente entender o universo feminino e por que eu tenho cada vez mais sentido um chamado no meu coração de direcionar o meu servir, de direcionar o meu trabalho, o meu conhecimento para mulheres. Não que eu vou deixar de falar com os homens ou deixar de fazer alguns trabalhos direcionados ao ser humano de maneira geral, mas eu tenho cada vez mais sentido um chamado e um desejo muito forte no meu coração de trabalhar com mulheres. E por quê? Quando a gente finalizar essa linha do tempo aqui nessa live, e pesquisando, e por tudo que eu tenho estudado nos últimos meses que eu comentei com vocês, a vida é um grande desafio para todos nós seres humanos, né?
É um grande aprendizado e é um grande desafio, né? Nós temos as nossas dores, as nossas bagagens emocionais, nós temos as nossas crenças, as nossas lutas, cada um tem a sua história, né? A história de cada um, né? A minha, a sua, foi o que nos trouxe até aqui. Fez com que nós nos tornássemos quem nós somos hoje e nos trouxe até esse momento. Então, todos nós, independente de gênero, carregamos as nossas dores. Só que quando eu mergulho um pouco mais no universo feminino, eu vejo que além de todas as mazelas que nós seres humanos, né, de todos os desafios que nós temos diariamente em nossas vidas, o universo feminino ainda lida, ainda precisa superar, ainda precisa conviver com uma bagagem extra, com uma série de eventos, de acontecimentos, de situações, de emoções a mais do que o ser humano de maneira geral. E a gente vai entender um pouquinho nessa linha do tempo. Vamos começar então, para não nos prolongarmos muito. E aí vocês vão entender por que eu tenho sentido esse chamado. Porque além de tudo que o ser humano enfrenta em termos de desafios e de lutas, nós como mulheres ainda temos um universo paralelo em função de tudo isso que a gente vai conhecer aqui juntas hoje, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar essa linha do tempo, eu tô aqui com algumas anotações, tá? Vocês vão me ver olhando aqui para baixo um pouquinho algumas vezes, que é para não perder, é muita coisa. Eu mesma, como eu disse para vocês, me surpreendi. Então, para que eu não esqueça nenhum fato histórico que é importante, que seja relevante. Nós vamos começar aqui no ano de 1827. E calma lá, antes que a tua mente já esteja com aquela autossabotagem de vai falar lá do passado, muita água já rolou sob a ponte, as coisas não são mais assim. Calma aí, que a gente começa essa viagem no tempo em 1827 e a gente vai chegar até os dias atuais, o ano de 2021. Vamos lá conhecer um pouquinho então da nossa história como mulheres? Em 1827, gente, somente nesse ano as meninas elas são liberadas para frequentar a escola. Antes de 1827, isto não era permitido, né? Então a gente tem aqui o primeiro fato histórico envolvendo nós mulheres. Somente em 1827 é que as meninas foram liberadas para frequentar a escola. Em 1879 foi aprovada uma lei que permitia que as mulheres pudessem estudar em uma faculdade. Só para vocês terem uma ideia, isso foi 70 anos após ter sido criada a primeira faculdade aqui no Brasil. Então, as mulheres precisaram esperar 70 anos para que uma lei surgisse e elas também pudessem ter acesso às faculdades. Em 1910, foi criado o primeiro partido político feminino, tá? A gente já tá aqui, então, no ano de 1900 e alguma coisa. Em 1928, foi a primeira vez que uma mulher se elegeu prefeita aqui no nosso país. É bem recente, se a gente parar para ver toda a trajetória, toda a linha do tempo. Em 1928 foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 1932, as mulheres ganharam o direito ao voto. Mas aqui tem uma ressalva. Então, apesar de somente em 1932 a mulher ter direito ao voto, ela só poderia votar desde que autorizada pelo marido. Então, mesmo com a lei e com o direito adquirido, isso já estava, né, definido que isso poderia ser feito desde que houvesse uma autorização do marido, caso contrário, não. Vindo um pouquinho mais para cá, então, em 1962, bem recente. Então, e nesse ano, em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada. O que ele dizia? Ele determinou, que as mulheres elas não precisariam mais da autorização dos maridos para trabalhar. Gente, nós estamos falando aqui do ano de 1962. É muito recente.
Então, além de só nessa época ela ter conseguido, né, essa autorização, digamos assim, né, essa liberdade de poder trabalhar sem que o marido autorizasse, só que o que acontecia? Essa liberdade ela poderia ser revogada a qualquer momento pelo próprio marido. Se a gente parar para pensar, olha, 1962, a gente está falando aqui de menos de 60 anos atrás. Isso acontecia. Por quê? De acordo com o Código Civil de 1916, as mulheres, gente, nós éramos consideradas incapazes. Nós estamos falando aqui da legislação do nosso país. Então, existiu o Código Civil de 1916 e nesse Código Civil lá estava discriminado que nós, mulheres, éramos consideradas incapazes. Esse mesmo Código Civil de 1916, ele também impedia as mulheres de abrir conta em banco. Nós não tínhamos o direito de abrir uma conta em banco. As mulheres não tinham o direito de ter também, de acordo com esse mesmo código, um estabelecimento comercial. E ela também não podia viajar sem autorização do marido. Então a gente estava em 1962, né, quando foi criado o Estatuto da Mulher Casada, onde ela podia, então, era permitido que ela trabalhasse sem autorização do marido, mas isso podia ser revogado. E em 1974, as mulheres deixaram de precisar levar um homem para assinar o contrato do cartão de crédito. Gente, em 1974 eu já havia nascido. Nós já estamos falando aqui de um período onde eu e acredito que muitas de vocês já existiam. E neste mundo onde eu já existia e brincava inocentemente, as mulheres precisavam levar um homem para assinar o contrato do cartão de crédito, o marido no caso. Se elas fossem solteiras ou, né, separadas, divorciadas, elas eram obrigadas a levar um homem para que assinasse o contrato do cartão de crédito para elas. Nessa época ainda, e a gente está falando aqui da década de 70 já, a mulher não tinha liberdade de escolha e ela era vista como um objeto pertencente ao pai ou ao marido. Então ela saía da posse, né? Ela saía debaixo da autoridade do pai, ia para um casamento escolhido por esse pai, se a gente voltar atrás aí na história, a gente estudou isso na escola, ela passava a ser propriedade do marido através do casamento que na época ainda era arranjado, né? E ela não tinha voz ativa nenhuma, tá? Então em 1974 somente é que ela pôde ter acesso ao cartão de crédito sem precisar que o marido assinasse por ela. Em 1977, surgiu o direito ao divórcio. E também, a partir deste ano, a mulher não era mais obrigada a carregar o nome do marido, caso ela não quisesse. Anteriormente a isso, ela não tinha essa opção. Tá? Então, em 77 veio o direito ao divórcio. Em 79, as mulheres voltaram a ter o direito de jogar futebol profissional, porque por muitos anos isso havia sido revogado, porque era uma atividade, era um esporte não condizente com as condições da mulher, segundo o próprio documento na época. E aí a gente pula um pouquinho para a década de 88, gente. Em 1988, então a gente está falando aqui de 30 e poucos anos atrás, né? É bem recente. Foi a primeira vez que as mulheres foram consideradas iguais aos homens de acordo com a Constituição brasileira. A gente está falando aqui de legislação, né? De todo o processo, nós estamos falando aqui de fatos históricos. Então, em 88 foi a primeira vez onde mulheres e homens, perante a nossa Constituição, foram considerados como iguais. Se a gente vier um pouquinho mais aqui para o ano de 2002, gente, presta atenção nisso que eu vou passar para vocês. Nós estamos agora, neste momento, na história, no ano de 2002. Somente em 2002, a falta de virgindade em uma mulher deixou de ser um motivo legal para a anulação do casamento. Acreditem, se puderem,
somente em 2002. Até então, a não virgindade feminina, ela era julgada como um crime. 2002. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, extremamente recente, né? Faz muito pouco tempo. Em 2018, caminhando um pouquinho aqui, mais para os dias atuais, a importunação sexual feminina, ou seja, o assédio, ele passou a ser considerado crime. Gente, nós estamos no ano de 2018. 3 anos atrás. Somente 3 anos atrás. Antes disso, não era considerado crime. Se a gente chegar, então, em 2021, né? Tempo atual. O artigo, existe ainda um artigo na CLT, é o artigo 390, que ele proíbe, gente, som, né, sexta-feira, começando mais cedo, então a vida tá seguindo o andamento lá fora a gente tem um pouquinho de barulho, vou esperar um minutinho. Terrível. Vamos lá. Voltando aqui. Então, agora, nos tempos atuais, se a gente parar para olhar aqui o ano de 2021, existe um artigo, que é o 390 da CLT, como eu estava comentando antes do carro de som, que ele proíbe o emprego de mulheres em determinadas atividades que obriguem, né, ou que necessitem que a mulher levante cargas superiores a 20 quilos. Esse é um artigo que ainda está vigorando na CLT. De acordo com o levantamento que o Banco Mundial fez em 2018, essa proibição ela coloca o Brasil entre as 104 economias do mundo. Nós estamos ainda entre somente 104 países que ainda impedem a atuação numa determinada atividade somente por sermos mulheres. Nós estamos falando agora dos tempos atuais. Lembra que a gente começou lá em 1827. Oi, pessoal que está entrando agora. A gente já está até caminhando para o final da linha do tempo. Eu recomendo fortemente que vocês assistam depois o replay. Eu vou deixar isso gravado no nosso IGTV, aqui no perfil, para que vocês acompanhem. Nós começamos aqui uma viagem no tempo, entendendo todos os fatos relevantes para a vida nossa, né, como mulheres. Nós começamos lá em 1827 e neste momento nós já estamos aqui no ano de 2021. Então eu recomendo que vocês voltem e assistam, porque vale muito a pena para a informação. Eu comentei um pouquinho antes que até eu me surpreendi com alguns fatos durante essa pesquisa para eu trazer aqui para a gente, tá bom? Como eu estava dizendo, então existe esse artigo ainda da CLT, o 390, que tem aí, só por eu ser mulher, eu não posso desempenhar ainda algumas atividades profissionais. E é um número extremamente reduzido, né, de países que ainda tem esse tipo de restrição, e o Brasil é um deles. Se a gente parar para falar também em 2021, as mulheres ainda recebem 30% a menos do que os homens que estão desempenhando a mesma função, simplesmente por ser mulher. E a gente está falando agora do ano atual. E eu me lembro, se a gente parar para olhar, se vocês caminharem aí por todos esses acontecimentos, todos esses fatos históricos que eu trouxe aqui para vocês, desde o início da live, e se a gente olhar para a nossa vida, se a gente olhar para a vida das nossas mães, das nossas avós, tias, enfim, das mulheres que a gente teve contato aí desde a nossa infância, a gente vai perceber, né, alguns fatos, a gente vai fazer algumas ligações. Uma coisa que eu lembrei enquanto eu estava fazendo essa pesquisa é que aí na década de 70 e mais na década de 80, a minha mãe ainda usava o CPF do meu pai. Ela não tinha um CPF próprio. E eu, claro, enquanto criança e aí adolescente, fui crescendo, eu estranhava. E ela não tinha um CPF próprio. Então, quando a gente caminha juntas, como a gente fez aqui, né, na nossa história, e entende todo esse universo feminino, nós começamos a entender também tantas dificuldades, tantos sentimentos e tantas crenças que a gente acaba desenvolvendo. E quantos desafios a gente tem para enfrentar nesse mundo que é tão patriarcal.
Porque a gente começou uma viagem aqui em 1827 e a gente está agora aqui conversando, né, os últimos fatos de em 2021 e percebam quantas coisas extremamente significativas, extremamente importantes e pesadas até, só recentemente é que foram alteradas. E aqui a gente está falando de legislação e a gente sabe que depois, no dia a dia e na prática, é um processo muito mais lento de aceitação, de se colocar em prática. É um processo muito mais complexo, né? Além de se colocar uma lei aí ou de se fazer uma modificação. Então, por tudo isso que eu estou trazendo para vocês, é que eu tenho sentido cada vez mais esse chamado forte de colocar o meu servir e me especializar em mulheres. Porque, como eu disse um pouquinho mais cedo, o ser humano por si só, ele tem todas as suas dores, todas as suas crenças, as suas bagagens emocionais, toda a sua história de vida e os seus desafios. O ser humano, isso é inerente à nossa espécie, isso é inerente a esse mundo aqui. Só que além de tudo isso, nós mulheres temos toda essa história que eu trouxe para vocês e tudo que ela interfere, repercute ainda hoje nas nossas vidas. Porque parem para pensar um pouquinho. Eu peguei coisas aqui, nós ainda temos, né, no ano de 2021, algumas questões importantes. Eu tenho fatos aqui que vieram no decorrer aí da minha juventude, da minha adolescência e infância. E eu tenho aqui um período curto onde pegou a vida da minha mãe e da minha avó. Eu nem preciso ir muito lá para trás, para bisavós, né, para os outros descendentes mais antigos, lá para os meus ancestrais mais distantes. E cada experiência, gente, cada vivência, ela traz as nossas emoções, ela traz as nossas crenças, forma as nossas crenças, porque nós somos quem somos e quem acreditamos de acordo com tudo que a gente vai assimilando do ambiente. É o ambiente, são as pessoas ao nosso redor, desde familiares, cuidadores, familiares, parentes, né? E depois quando a gente vai para a escola, professores, os nossos coleguinhas, quando a gente começa a trabalhar, nossos chefes, colegas, enfim, todo esse convívio social, todo o ambiente no qual nós frequentamos e socializamos e fazemos parte, é que vão trazendo as experiências que vão se unindo aí aos sentimentos, né, aos pensamentos, aos sentimentos e que vão se consolidando em tudo aquilo que a gente passa a acreditar, em todas as crenças, em todas as emoções, e isso vai construindo quem nós somos, o ser humano que cada um de nós se torna, toda a nossa bagagem emocional, isso para todos os seres humanos. Mas quando nós olhamos para nós mulheres e olhamos dentro desse contexto que eu trouxe hoje, além, como eu disse, de todas as mazelas que são comuns a cada um de nós temos uma história como mulheres, uma bagagem adicional. E aí a gente entende por que tantas crenças, por que tantos medos, por que tantas emoções conflitantes, por que tanto sentimento de culpa, por que tantas coisas a serem trabalhadas e serem superadas em nós como mulheres. A gente tem a questão da maternidade, que também é única, faz parte somente aí, né, do nosso universo, e toda a jornada dupla, quando a gente também trabalha fora. Enfim, nós temos muitas coisas que são específicas do universo feminino, e quando a gente coloca todas essas especificidades nesse contexto histórico que eu trouxe para vocês, fica claro, fica de uma nitidez profunda o quão desafiador é ser mulher e o quanto nós temos muitas coisas específicas para trabalhar em nós, para que a gente também tenha completude, tenha a nossa felicidade. Quando a gente fala em finanças, se a gente parar para olhar aqui alguns fatos históricos, você vê, olha, em 74 a gente ainda não tinha direito a ter um cartão de crédito. Né? Em 1974, eu precisava pedir que o meu marido fosse assinar o contrato do meu cartão de crédito. A gente falou um pouquinho aqui do Código Civil de 1916, onde a mulher não
tinha a autorização de ter conta em banco, onde a mulher não podia ter um estabelecimento comercial, onde a mulher não podia viajar sem o marido, um contexto onde a mulher saía debaixo da autoridade do pai e ia para debaixo da autoridade do marido, geralmente num casamento arranjado. Então, quando a gente nos coloca dentro desse contexto histórico, é claro que nós temos muito mais desafios, muitos medos, muitas inseguranças e muitas crenças por conta de cada passo que nós demos na nossa história. Então isso precisa ser olhado com amor, isso precisa ser olhado com um olhar feminino, isso precisa ser olhado de uma maneira muito especial, muito específica, com muita nitidez, porque é sim diferente. E por isso que eu disse que essa conversa minha, né, e esse desejo de trazer toda essa linha do tempo, essa cronologia da mulher na história, não é para levantar uma bandeira aqui de igualdade de gêneros. Eu não acredito e não defendo a igualdade entre homens e mulheres. Eu luto pela diferença, porque nós somos diferentes. Todos somos seres humanos, mas nós somos diferentes. Nós temos necessidades específicas. Então, eu defendo e acredito na equidade. Não é a igualdade que eu busco aqui. Então, eu espero que esse conhecimento que eu trouxe traga reflexões também para cada uma de vocês como mulheres e que vocês entendam o quão é importante resgatar a nossa história. Porque o mundo, gente, é como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse. Né? A realidade é como ela é. Então eu preciso me conscientizar, porque somente aquilo com que eu tenho contato, somente aquilo que eu conheço é que eu posso trabalhar em mim, é que eu posso mudar. E eu preciso ter esse entendimento, eu preciso compreender o que me fez chegar até aqui. O que me fez ser a pessoa que eu sou. Isso me fez olhar para minha mãe de uma maneira diferente. Entender o mundo no qual ela estava inserida. Só imaginar, né, as lutas pelas quais ela passou. E eu olho para minha avó também com um amor profundo, de entender a mim, a minha mãe e a minha avó como mulheres dentro de todo esse contexto que agora eu conheço mais profundamente. Então, quando eu lembro da minha infância de algumas coisas que eu ouvi a minha avó dizer, de alguns desabafos, de algumas atitudes que lá, fora desse cenário, desse contexto, eu não tinha condições de compreender. Hoje eu olho com tanto amor e eu honro essas mulheres. Eu honro a história delas e eu compreendo muito mais. Então, para que a gente se posicione como mulheres, como seres humanos e como seres humanos mulheres, é muito importante que a gente tenha consciência da nossa história. E aí a gente, com essas informações, que você olhe para a tua vida, que você faça as conexões do que cada fato histórico, do que a nossa realidade trouxe para você, de sentimentos, de inseguranças, de sonhos, de emoções, de crenças, de medos. Que você olhe um pouquinho aí para os seus ancestrais e que olhe para as mulheres da tua vida. Pensa um pouquinho, reflete um pouquinho agora sobre a tua mãe, sobre as tuas avós e conecta essas informações com esse conhecimento que eu trouxe aqui hoje para você. E a gente cresce tanto, e a gente se olha e se percebe de uma forma mais completa. E então isso explica por que eu tenho sentido um chamado de trabalhar especificamente com mulheres, a minha comunicação ser voltada para as mulheres. Nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de protocolos, nós precisamos de vivências específicas para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa identificar todas essas emoções, toda essa caixa preta que existe dentro de nós, todas as crenças, todos os medos, todos os sonhos, todas as possibilidades desse universo feminino,
dentro aqui da nossa realidade, que é essa linha do tempo que eu trouxe aqui hoje pra gente, para compartilhar. Então, a mulher que há em mim honra a mulher, né? A mulher que eu sou honra a mulher que você é. Eu agradeço muito e a gente se vê aí na próxima live. Lembrando que vai ficar gravada no IGTV, então se você chegou aqui no meio ou depois, é muito importante que você volte para pegar aí toda a linha do tempo, começando lá em 1827. Um beijo grande e seja sempre muito abençoada. Um beijo.